Empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, verso 17. Ser cristão é ser um guerreiro. O bom soldado de Jesus Cristo não deve esperar encontrar felicidade neste mundo. Ele é um campo de batalha. Também não deve contar com a amizade do mundo, pois isso seria inimizade contra Deus. Sua ocupação é a guerra, à medida que veste cada peça da panóplia que lhe é fornecida. Ele pode dizer a si mesmo, como sabedoria: isto me alerta do perigo, isto me prepara para a guerra, isto profetiza oposição. Os problemas nos dificultam até mesmo a manter nossa posição, mas o apóstolo nos exorta: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Na agitação da luta, os homens tendem a ser arrastados. Se conseguirem manter o equilíbrio, serão vitoriosos, mas se forem derrubados pela arremetida de seus adversários, tudo estará perdido. Vocês devem vestir a armadura de Deus para poderem suportar, e precisarão dela para manterem a posição em que o seu capitão os colocou. Se até mesmo manter-se firme exige todo este cuidado, julguem vocês o que a guerra deve ser. O apóstolo também fala de resistir e de permanecer firmes. Não devemos apenas defender, mas também atacar. Não basta não serem conquistados, vocês têm de conquistar e, portanto, descobrimos que devemos tomar não somente um capacete para proteger a cabeça, mas também uma espada com a qual incomodar o inimigo. Temos, portanto, um conflito severo, permanecendo firmes e resistindo, e precisaremos de toda a armadura do estoque divino, toda a força do poderoso Deus de Jacó. Nosso texto deixa claro que a nossa defesa e a nossa conquista precisam ser obtidas por meio de pura luta. Muitos tentam fazer concessões, mas se vocês são verdadeiros cristãos, nunca poderão ter sucesso com isso. A linguagem do engano não cabe a uma linguagem santa. O adversário é o pai da mentira. Aqueles que estão com ele entendem a arte do equívoco, mas os santos a abominam. Se discutimos termos de paz e tentamos obter algo por política, entramos em uma rota da qual retornaremos em desgraça. Não temos ordem do nosso capitão para fazer uma trégua e obter os melhores termos que pudermos. Não somos enviados para oferecer concessões. Disse que, se cedermos um pouco, talvez o mundo também cederá um pouco, e disso resulte algo bom. Se não formos rigorosos e restritos excessivamente, talvez o pecado consinta gentilmente em ser mais decente. Nossa associação com ele evitará que ele seja tão desavergonhado e atroz. Se a nossa mente não for estreita, nossa ampla doutrina cairá com o mundo, e os do outro lado não serão tão ávidos por erro quanto agora são. Isso não existe. Com certeza, não foi essa a ordem que o nosso capitão emitiu. Quando a paz tiver de ser feita, ele mesmo a fará ou nos dirá como nos comportarmos para esse fim. Mas, no presente, as nossas ordens são muito diferentes. Também não podemos esperar vencer sendo neutros ou concedendo uma trégua ocasional. Não devemos deixar o conflito e tentar ser o mais aceitável possível pelos inimigos de nosso Senhor, frequentando suas reuniões e saboreando suas guloseimas. Nenhuma ordem desse tipo está escrita aqui. Vocês devem pegar a sua arma e sair à batalha. Tampouco pode sonhar em vencer a luta por acidente. Ninguém se tornou santo por uma feliz ocorrência. Um dano infinito pode ser causado por descuido, mas nenhum homem jamais venceu a batalha da vida sendo descuidado. Deixar as coisas prosseguirem como quiserem é deixá-las levar-nos para o inferno. Não temos ordem para ficar tranquilos e enfrentar as questões com calma. Não, devemos orar sempre e vigiar constantemente.
A nota que soa do texto é: empunhem a espada, empunhem a espada. Não é mais converse e debata, não é mais negocie e faça concessões. A palavra trovejante é: empunhem a espada. A voz do capitão é clara como uma trombeta: empunhem a espada. Nenhum cristão aqui terá sido obediente ao nosso texto, se não pegar a espada com clara, nítida e decisiva firmeza, coragem e determinação. Nós precisamos ir ao céu com a espada na mão o tempo todo. Empunhem a espada. A esse comando eu me avultarei. Que o Espírito Santo me ajude. É digna de nota a existência de uma única arma ofensiva, embora haja várias peças da armadura. O soldado romano costumava carregar uma lança e uma espada. Vimos frequentes representações do legionário de pé, montando guarda como sentinela, e ele quase sempre está de pé, com uma lança na mão direita, enquanto a espada pende ao seu lado. Porém, por excelentes razões, Paulo concentra a nossa arma ofensiva em uma, porque ela responde por todas. Devemos usar a espada e somente ela. Portanto, se vocês estiverem se dirigindo a essa luta, cuidem bem da sua única arma. Se vocês não devem ter outra, tomem o cuidado de ter essa sempre em sua mão. Deixem a voz do capitão soar em seu ouvido. Empunhem a espada, empunhem a espada, e vão assim para o campo. Percebam primeiramente que a espada que vocês devem empunhar é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro tópico, e o segundo está igualmente na superfície do texto. Esta espada deve ser nossa. Somos ordenados a empunhar a espada do Espírito e, assim, fazer dela a nossa própria espada. Primeiramente, a palavra de Deus, que deve ser a nossa única arma, tem origem nobre, pois ela é a espada do Espírito. Ela tem as propriedades de uma espada, as quais lhe foram conferidas pelo Espírito de Deus. Aqui, observamos que o Espírito Santo tem uma espada. Ele é tranquilo como o orvalho, terno como o óleo de unção, suave como a aragem do entardecer e pacífico como uma pomba. Contudo, sob outro aspecto, ele empunha uma arma mortal. Ele é o espírito de julgamento e o espírito abrasador, e não porta a espada em vão. Dele se pode dizer: o Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. A palavra de Deus, na mão do Espírito, fere muito terrivelmente e faz o coração do homem sangrar. Vocês não se lembram, alguns de vocês, quando costumavam ser feridos com esta espada, domingo após domingo? Vocês não foram cortados por ela até o coração, de modo que se irritaram com ela? Vocês quase decidiram deixar de ouvir o Evangelho novamente. Aquela espada os perseguiu, perfurou os segredos de sua alma e os fez sangrarem em 1000 lugares. Por fim, vocês foram furados no coração, o que é muito melhor do que ser cortado até o coração. E então foi realmente feita a execução, aquela ferida mortal, e ninguém além daquele que os matou poderia fazê-los viverem. Vocês se lembram de como, depois disso, os seus pecados foram mortos um após o outro? O pescoço deles foi colocado no cepo, e o Espírito atuou como executor com sua espada. Depois disso, bendito seja Deus, seus medos, dúvidas, desespero e incredulidade também foram feitos em pedaços por esta mesma espada. A palavra lhes deu vida, mas, primeiramente, foi uma grande matadora. A alma de vocês era como um campo de batalha, e após uma grande luta, sob as primeiras ações do Espírito Divino, cuja espada não volta vazia do conflito. Amados, de geração em geração, o Espírito de Deus guerreia com o Amaleque do mal e do erro. Ele não poupará nenhum dos males que agora poluem as nações.
Sua espada nunca se silenciará, enquanto todos esses seres cananeus não forem destruídos. O Espírito Santo glorifica a Cristo, não somente pelo que ele revela, mas também pelo que ele derruba. A luta pode ser cansativa, mas passará de uma era a outra, até o Senhor Jesus aparecer. O Espírito de Deus abraçará eternamente a causa do amor contra o ódio, da verdade contra o erro, da santidade contra o pecado, de Cristo contra Satanás. Ele vencerá o dia, e os que estão com ele serão, no seu poder, mais que conquistadores. O Espírito Santo proclamou a guerra e empunha uma espada de 2 gumes. O Espírito Santo não empunha outra espada que não a palavra de Deus. Este livro maravilhoso, que contém os enunciados da boca de Deus, é a única arma que o Espírito Santo escolhe para usar para os seus propósitos bélicos. Ela é uma arma espiritual e, assim, apropriada para o Espírito Santo. As armas da sua guerra não são do mundo. Ele nunca usa perseguição, proteção, força, suborno, brilho de grandeza ou terror de poder. Ele age nos homens pela palavra, que é adequada à sua própria natureza espiritual, e é a obra espiritual que deve ser realizada. Embora espiritual, essa é uma das armas poderosas de Deus. Essa espada é tão afiada que um golpe da palavra de Deus separará o espírito de um homem da cabeça aos pés. Embora, por longa prática do pecado, um homem possa ter se revestido como que uma armadura impenetrável, mesmo assim a palavra do Senhor dividirá o ferro fundido e o aço. O Espírito Santo é capaz de fazer com que um homem sinta o divino poder da palavra sagrada no âmago de seu ser, para batalhar contra os espíritos do homem ou contra espíritos de um tipo infernal. Não há arma tão afiada, tão penetrante, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Na mão do Espírito, a palavra não fere a carne, mas corta o coração do homem e, assim, o fere de maneira que não há cura, senão por poder sobrenatural. A consciência ferida sangrará, suas dores serão sobre ele dia e noite, e apesar de procurar 1000 remédios, somente um unguento poderá curar um corte que essa terrível espada fez. Essa arma é de 2 gumes, é totalmente fio e, de qualquer maneira que atingir, ferirá e matará. Nada há como o fio da espada do Espírito. Toda a sua extensão é tão afiada quanto uma navalha. Cuidado com a maneira como a empunham, vocês críticos, pois ela pode ferir até vocês. Ela os cortará até destruí-los algum dia desses, a menos que vocês se convertam. Quem usa a palavra nas batalhas do Senhor pode usá-la sobre as esperanças carnais e depois contra-atacar os medos de incredulidade. Ele pode ferir com um gume o amor ao pecado e depois com outro o orgulho da autojustificação. Essa maravilhosa espada do Espírito de Deus é uma arma conquistadora em todos os sentidos. Dizemos que a palavra é a única espada que o Espírito usa. Eu sei que o Espírito Santo usa sermões graciosos, mas somente na proporção em que eles contenham a palavra de Deus. Sei que o Espírito Santo usa livros religiosos, mas somente na medida em que eles sejam a palavra de Deus declarada em outra linguagem. Convicção, conversão e consolação ainda são executadas, e somente pela palavra de Deus. Então, aprendam a sabedoria de usar a palavra de Deus para finalidades sagradas. O Espírito tem
uma abundante capacidade de falar de si mesmo, além da palavra escrita. O Espírito Santo é Deus e, portanto, é o maior espírito do universo. Toda a sabedoria habita nele. Ele concebeu as leis que governam a natureza e dirigem a providência. O Espírito Santo é o grande professor do espírito humano. Ele ensinou a Bezalel e aos artífices no deserto como confeccionar os finos tecidos, o ouro e o trabalho de entalhe para o tabernáculo. Todas as artes e ciências lhes são perfeitamente conhecidas, infinitamente mais do que os homens jamais poderão descobrir. Contudo, ele não usará estas coisas nessa santa controvérsia. Na disputa de sua aliança, ele não usa filosofia, nem ciência, nem retórica. Na luta contra os poderes das trevas, a espada do Espírito é a palavra de Deus. As Escrituras dizem: é o seu golpe certeiro, palavras proferidas por Deus, por intermédio de santos homens da antiguidade e gravadas na página sagrada, são o machado da batalha e as armas de guerra do seu espírito. Este livro contém a palavra de Deus e é esta que o Espírito Santo julga ser uma arma tão eficaz contra o mal, que a usa e somente ela como sua espada no grande conflito com os poderes das trevas. A palavra é a espada do Espírito, porque foi criada por ele. Ele não usará uma arma de fabricação humana para que a espada não se vanglorie contra a mão que a empunha. O Espírito Santo revelou a mente de Deus, as mentes dos homens santos. Ele falou a palavra ao seu coração e assim os fez pensar como ele gostaria que eles pensassem e escrever o que ele desejava que escrevessem.